Galera, e hoje o assunto é Cracolândia, meu amigo. O que está acontecendo? Diversas matérias estão surgindo aí, muitas pessoas estão falando sobre. E, claro, vamos ler a matéria aqui, mas primeiro, para contextualizar, só é claro que acho que todo mundo já sabe o que eu estou falando. Cracolândia é um termo usado há muitos anos já, todo mundo já conhece. Acredito que todos os estados do nosso Brasilzão possuem Cracolândias. Só que, ao que parece, São Paulo, a minha cidade, onde eu moro inclusive, é onde concentra o maior problema. Porque pela quantidade de usuários mesmo, né? O aglomerado de pessoas é muito grande. Para quem é daqui, vai concordar comigo e conhece a região central, é uma coisa desenfreada, surreal o que estamos vivendo aqui no centro de São Paulo, né? E o que está acontecendo? Ao que parece, os usuários estão sumindo, né? Então, para onde estão indo? Estão sendo internados? Estão sendo presos? Isso não sabemos ainda. E é claro que pessoas vão defender, vão apoiar isso. Eu sou um deles. Já vou dizer de cara. Existem pessoas que vão criticar e tá tudo certo, é isso aí mesmo, é pra isso que serve esse canal. Ele é opinativo mesmo, lembrando que as únicas verdades que eu trago aqui são as que eu trago com fontes. De resto, são só opiniões minhas. Você tem todo o direito de concordar ou discordar comigo, inclusive eu quero ouvir sua opinião. Deixa aqui nos comentários e vamos debater ideias. É sempre isso que eu prego, né? Mas deixa eu só falar, já que é opinativo, deixa eu dar minha opinião rápida. Antes de ler a matéria, primeiro, cara, eu acho que, sinceramente, é claro que o tema drogas é um problema difícil de se lidar. Não existe uma solução. Nenhum país no mundo conseguiu ainda achar uma solução para esse problema. Não é fácil porque você lida com pessoas, você lida com o ser humano, você não lida com algo material que você pode tirar, pôr e corrigir. O ser humano, cada um tem sua particularidade, cada um teve seu problema, cada um teve sua dor. Então, para o usuário entrar nesse estilo de vida, nem é um estilo de vida, né? Nessa condição, é claro que ele sofreu algo. Cada um tem uma história e, infelizmente, é triste dizer isso. Só que eu acho assim, cara, a situação tá tão deplorável aqui em São Paulo, ficou algo tão normal a gente ver isso que as pessoas esquecem um pouco que todos temos direitos. Eu tenho direito, você tem direito, qualquer cidadão tem seu direito, mas quando você se encontra numa situação onde você não tem mais sanidade mental, você não responde mais por si, eu acho que você tem que. Tem não, mas eu acho que você perde um pouco do seu direito. Eu sempre falo, é o que todos falam. O seu direito acaba quando você ultrapassa o direito do outro. Por que eu tô falando isso? Por exemplo, região central, imóveis que valiam um grande dinheiro, um grande valor, por exemplo, na região da Santa Efigênia, hoje já não valem mais tanto. Eu posso dizer isso, sabe por quê? Porque eu já fui comerciante da Santa Efigênia, tá? Eu fechei a minha loja porque o fluxo de pessoas normais, clientes, acabou. Porque, vocês vão falar, a internet prejudica? Sim, a internet prejudica. Prejudicou muito o comércio físico da Santa Efigênia, mas o grande problema é que ninguém mais tem coragem de ir lá. Porque lá se tornou uma região perigosíssima. Você é assaltado ao ar livre, no meio da tarde, por pessoas que estão em situação de dependência química, sim, mas não estão mais respondendo por si. Então, se essa pessoa. E o que acontece? Hoje, por lei, você internar uma pessoa à força não é permitido. Os órgãos de saúde, eles trabalham para tentar para fazer alguma coisa boa. Eles perguntam, você quer ser internado? E muitos falam não. E vão ficar sem a droga, eles não estão mais respondendo por si. Então vamos lá, o que está acontecendo? O fluxo da Cracolândia diminui, mas a Prefeitura de São Paulo não informa para onde os usuários de droga foram. No trecho da região perto das Estações da Luz, que abrange as ruas de Gusmões Andrada, Aurora é na região da Santa Efigênia. General Osório, Vitória, lá inclusive possuem muitos comércios, né? Possuíam, né? Não havia mais ninguém por lá nessa terça-feira, dia 13. O prefeito Ricardo Nunes se disse surpreso com o sumiço do fluxo, mas o vice dele, Coronel Melo Araújo, e o secretário estadual da Segurança de São Paulo comemoraram. Me perdoa dizer, eu também comemoro, cara, desculpa. É, e o Ricardo Nunes disse que desconhece. Óbvio, ele não vai colocar no peito, né? A prefeitura construiu até um muro de 40 metros para cercar a área onde ficavam concentrados os usuários, no que a Defensoria de São Paulo chamou de curral humano. A construção foi revelada pelo G1 em janeiro e gerou forte repercussão. O pessoal, óbvio, né? Acionou o Supremo Tribunal Federal para pedir a demolição do muro. Cara, por quê, velho? Por quê, velho? Isso que me irrita. É só pra ser do contra. Mas a ação foi rejeitada pelo ministro Alexandre de Moraes. Glória a Deus. Durante a madrugada nessa terça-feira, havia um pequeno grupo na calçada, caminhando, tal. Um dos pontos já na Alameda Glete, próximo ao terminal Princesa Isabel, mais usuários de droga, mas nada próximo ao tão conhecido fluxo, né? Ao circular pelo Bom Retiro, que também costuma ter bastante usuário vagando pelas ruas, a reportagem viu apenas alguns usuários na esquina da rua Solon
com a Davi Biggio. Tá, e o que a Prefeitura de São Paulo diz, né? A Prefeitura informou que atua na Cracolândia, agora chamada pela gestão Ricardo Nunes de cena aberta de uso, que é verdade, com ações integradas voltadas à saúde, assistência social, trabalho, zeladoria e segurança pública, e que o resultado foi a redução de pessoas nessa área. Então ele está dizendo que o trabalho que eles estão fazendo lá é que está sendo reduzido. Será que é de uma forma humanitária, eles estão deixando de usar droga ou estão sumindo com eles? Essa é a questão. Segundo a Prefeitura de janeiro de março de 2005, foram registrados mais de 29 mil abordagens de agentes, 7.500 encaminhamentos para serviços e equipamentos municipais. O problema crônico da cidade, a Cracolândia é um dos grandes dramas sociais que envolvem questões de saúde, segurança pública e assistência social. Ao longo dos anos, diversas tentativas do poder público de ajudar os usuários de combater o crime, mas nenhuma de fato resolveu a situação. Tá, em outra matéria que eu peguei aqui, fala que usuários e ativistas que atuavam no local denunciam o uso de violência policial para dispersar pessoas, né? Chutes na cara, ameaças de morte, né? Aí fala um pouco historicamente. Aqui, ó, uma parte que eu acho interessante falar que foi o que eu comentei. Expulsar a Cracolândia é plano para valorizar a região. Outro fator que impede o retorno da aglomeração no centro da cidade seria a especulação imobiliária. Há tentativas de expulsar os indesejáveis, cara, desculpa, são, né? E garantir a valorização dos imóveis pelo menos desde 2011, né? Com a iniciativa chamada Centro Legal, diz Gomes. Tá, e o que ele tá falando aqui é um dos pontos mais abordados. Por quê? A Cracolândia se tornou algo tão grande, mas tão grande, que tomou o centro de São Paulo. E centro de São Paulo, gente, todo mundo sabe, São Paulo é uma cidade gigante. O centro de São Paulo sempre foi valorizado, ele sempre teve comércio, ele sempre teve muito fluxo de pessoas. E isso está destruindo toda a parte imobiliária dessa região. Então, é óbvio que existem diversas pessoas interessadas que isso acabe logo, tanto porque mexeu no dinheiro deles, mas também porque acabou com a nossa segurança aqui. Mas por outro lado, eu tenho que falar uma coisa. Mas por outro lado, lendo a matéria aqui, mas por outro lado também, eu acho que assim, bater, agredir não resolve nada. Mas por outro lado, eu digo assim, bater, agredir não resolve o problema. Isso aí, não sei. Mas por outro lado, eu também tenho que dizer aqui, eu não defendo agressão, bater, isso não resolve o problema. Na minha opinião, o que eu acho, e aí que eu quero que você concorde ou discorde, fale sua opinião, é que eu acho que deveria ser sim obrigatório a internação. Você não, quando a pessoa tá nessa situação, ela não tem mais discernimento para saber o que é bom ou não para ela. Ela vai simplesmente se afundar cada vez mais. Na noia, o usuário pode cometer diversos crimes, colocando a população em risco. E então, dessa forma, se você coloca alguém em risco, você perde o seu direito de ir e vir. Na minha opinião, tá, gente? Não sei nem se isso eu posso estar falando também tão aberto assim, mas é a minha opinião. Acho que você se encontra nessa situação, infelizmente você tá tomado pelo vício, meu amigo, infelizmente você vai ter que ser internado. Ah, mas não tem o que fazer, cara. Você vai precisar ser internado, você vai precisar ser cuidado com um psicólogo, com um medicamento. E ainda sou um pouco duro, tá? Eu acho que depois de um certo tempo de tratamento, poderia já assim colocar ele pra trabalhar, pra fazer alguma coisa, produzir pro nosso país, né? É claro que lendo os comentários existem pessoas que vão defender, vão criticar, né, esse sumiço, principalmente essa galera de direitos humanos, né, que só critica, mas não dá solução pra nada, né? E pra eles o nosso país tá perfeito, né? Aqui o que nós vivemos, nada está acontecendo. Criminalidade zero, drogas não existem, vivemos num paraíso, né? É claro que vão criticar, mas a grande maioria acho que tende a concordar comigo. É uma situação que já atrapalha há muitos anos. Tem que ser resolvida, não dá pra você simplesmente jogar os usuários numa rua lá, teoricamente deixar eles presos numa rua e deixar que eles usem e trafiquem à vontade, porque eles circulam. Óbvio que você não pode, hoje por lei, a polícia não pode prendê-los lá. Então eles podem circular para onde eles querem. Eles tentam manter em um aglomerado para que aquilo teoricamente não ultrapasse para a população. Mas eles têm livre circulação. E aí é o que acontece direto. Em toda a região central, assaltos, diversos crimes que acontecem são derivados dessa região da Cracolândia, né? Mas e você? O que acha disso? Você concorda? Você discorda? Você acha, o que você achou dessa medida? Tá ajudando? Não tá ajudando? Você acha que vai ter uma melhora? Você acha que vai resolver o problema? Ou então, se você discorda, por quê? E coloca aqui uma medida que você acha que seria válida para essa situação. Se você concorda comigo também, escreva aqui embaixo.
E se você discorda, é aquele negócio que todo mundo fala, né? Não gostou, leva pra casa, vai na Cracolândia, pega um usuário lá e vai cuidar na sua casa. Dá todo o tratamento pra ele, ajude o nosso país a melhorar. Tá certo? Galera, não esqueça de se inscrever, deixe seu comentário, valeu, um abraço, deixa o like, por favor, valeu, tchau, tchau.